Vamos ver então neste vídeo o conceito básico de linhas e vamos tentar transmitir-te uma ideia de que é uma linha, que tipo de linhas é que existem e para que servem, não é? O que é uma linha para ti? Quando fazes uma linha no papel, portanto, é um traço contínuo, não é? Que é feito por um ponto em movimento, não é? Se tiveres aqui um ponto, se movimentares este ponto, não é? Vais ter uma linha. Se movimentares este ponto de outra maneira, vais ter outra linha, não é assim? Como deste género. Se movimentarmos este ponto numa linha a direita, numa linha reta, nós vamos obter uma linha reta. Portanto, se movimentarmos este ponto numa direção, não é assim? E com um determinado sentido, nós vamos ter esta linha reta, não é? A linha não tem, neste caso tem princípio e tem fim, é um segmento, não é? É um segmento de reta, enquanto neste ele faz aqui uma curva, que também tem princípio e tem fim. Enquanto este é uma linha reta, esta é uma linha curva, não é? Portanto, é o que eu quis dizer, o que eu disse antes, linha reta e linha curva. Portanto, temos dois tipos de linhas, linhas retas e linhas curvas. Podemos ter uma sequência de linhas retas ou uma sequência de linhas curvas. Mas também podemos ter uma sequência mista, isto é, uma linha reta e uma linha curva e ir alternando com linhas retas e linhas curvas. Chama-se isto uma linha mista, não é? Vamos então ver, por exemplo, no caso concreto, este ponto em movimento, entre A e B, o que é que faz? Traça aqui um segmento de reta, uma linha reta, com princípio e fim. Sabes que o segmento reta tem duas extremidades, extremidade A e extremidade B, tem princípio e tem fim. E enquanto neste tem movimento, que movimenta-se em torno de uma curva, não é? Ficamos aqui com uma linha curva, um arco, chama-se um arco, não é? Uma linha curva. Vamos ver no GeoGebra como é que se faz isto. Vamos imaginar, portanto, temos dois pontos, vamos pôr os pontos em movimento, cá está o ponto P e o ponto H em movimento. Para já não vês nada, estás a ver os pontos a movimentarem-se, mas se nós fizermos o traçar do movimento, já fica marcado as linhas, linha reta e linha curva, não é? E agora, vamos, portanto, isto é uma linha reta e uma linha curva, como tu já sabes, vamos remover o traço e vamos iniciar o movimento com o traço, cá está. Este é um segmento de reta, o ponto, se movimentasse entre A e B, obtemos um segmento de reta. Este ponto, se movimentasse entre C e E, obtemos este arco, uma linha curva. Não é? Continuas a ver o movimento, agora sem traço, só o movimento dos pontos, sem marcarmos o caminho. E agora já com o caminho marcado, o traço. Visualizando o traço, nós vemos a linha. Entendeste? Vamos então, para que servem as linhas? Repara nesta figura, temos aqui uma variedade de linhas, não é? Linha curva, uma linha que é uma mistura de uma curva com uma reta, esta é uma linha que tem, e depois tem aqui duas linhas retas também, é uma seta com uma curva, portanto consegue-se fazer, unindo depois as linhas curvas com linhas retas, e conseguimos fazer figuras. Portanto, aqui temos uma reta, outra reta e aqui a setinha, aqui já temos estes feitios redondos e a seta redonda, aqui temos a seta redonda com um ponto e o segmento reta. Aqui temos uma seta curva, e depois aqui na parte final reta com a pontinha. Aqui já temos uma setinha às curvas. Vês que temos aqui diversas figuras, algumas delas só retas, outras curvas, outra uma mistura de linhas curvas com linhas retas, o que são linhas mistas, não é? Portanto, isto aqui é uma linha mista, tens uma linha curva neste sentido, depois tens outra linha curva no outro sentido. Aqui já é só uma linha curva. Aqui tens várias linhas retas, não é? Aqui tens uma linha reta e uma curva. Aqui tens uma série de linhas curvas, não é? Aqui já tens uma série de linhas retas, não é? Portanto, como vês, podemos combinar isto.
Portanto, as linhas são usadas para desenhar todos os tipos de figuras, né? Como nós vemos aqui determinados exemplos de figuras. Temos quadrados, retângulos, circunferências, elipses, desenhos de triângulos, setinhas, números, letras, né? Tudo isto é feito com traços, né? Com linhas retas, linhas curvas. Entre quaisquer dois pontos, M e N, tu podes traçar que tipo de linhas? Podes traçar uma linha reta só, podes traçar uma linha curva, não é? E quantas linhas podes traçar? Só podes traçar duas? Claro que não, podes traçar uma infinidade delas, depende das linhas que tu quiseres traçar. Nós já tínhamos visto que traçamos aqui uma linha reta, aqui temos uma linha curva, aqui a verde já temos uma sequência de linhas retas, uma, duas linhas, três linhas, quatro linhas retas. E aqui temos uma sequência de linhas curvas. Portanto, temos uma linha curva, temos outra linha curva e temos outra linha curva. Não é? Percebeste? Esta está virada para cima, esta já fica virada para baixo, esta fica virada para cima. Temos uma sequência de três linhas curvas. Vamos então ver agora vários desafios. Vamos começar pelo primeiro desafio. Vais reparar nas linhas e vais dizer quais são as linhas retas e quais são as linhas curvas. Não é? Por exemplo, aqui temos o trajeto de um avião, estamos a ver um avião aqui num plano, imagina na folha de papel, fazes andar o avião às curvas até ali e eu digo assim, estou a fazer uma afirmação, a linha que o avião descreveu é uma linha reta, é verdadeiro ou falso? E porquê? Achas que é uma linha reta? Isto é uma linha reta? Para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos lá ver então. É falso. É falso porquê? A linha que o avião descreveu não é uma linha, é uma linha curva, não é uma linha reta. Porquê? Porque os seus pontos não estão alinhados uns com os outros. Aqui os pontos achas que estão alinhados? Não estão. Estes dois definem uma reta, estes dois já definem outra, estes dois já definem outra. Portanto, temos aqui variedíssimas retas. Não é? Cada dois pontos define uma reta, uma direção. Portanto, os pontos não estão alinhados. Portanto, é uma linha curva. Aliás, não é uma linha, é uma sequência de linhas curvas. Tens aqui uma linha curva, tens aqui outra, depois tens aqui outra e tens aqui outra. Uma sequência de linhas curvas. No total é uma linha curva portanto, é uma linha curva que é constituída por várias linhas curvas. O segundo caso, temos o caminho do carro, o caminho que o carro descreveu é uma linha curva. Eu estou a dizer que é uma linha curva. Estou a fazer uma afirmação. É verdadeiro ou falso? O que é que tu achas? Podes ouvir para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. É verdadeiro. E é verdadeiro porquê? Porque os pontos da linha, do trajeto do carro, não estão alinhados. Se fossem alinhados, seria uma linha reta. Portanto, é uma linha curva. Aliás, é uma linha curva que é constituída por várias linhas curvas. Tem uma linha curva, aqui outra, depois já tem aqui outra, depois já tem aqui outra, assim, depois já tem aqui outra e tem aqui outra. Tem várias linhas curvas, não é? Agora, o avião de baixo fez um trajeto reto. Eu estou a dizer que este avião de baixo fez um trajeto reto. E os outros dois aviões fizeram trajetos curvos. É verdadeiro ou falso? O que é que tu achas? Podes ouvir para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. É verdadeiro. Os aviões de cima fizeram trajetos curvos, porque os pontos não estão alinhados, não é? Aliás, é um trajeto que é constituído por várias linhas curvas. Esta tem aqui uma, tem aqui outra, tem outra. Aqui também tem uma, depois já tem aqui outra, depois tem aqui outra, depois tem aqui outra e tem aqui outra. Tem várias linhas curvas. E o avião de baixo? O avião de baixo já fez um trajeto reto. Porquê? Porque os seus pontos estão alinhados. Se nós marcarmos aqui considerarmos aqui este primeiro ponto e este último ponto, se traçarmos uma reta, todos os pontos pertencem à reta. Isto é, os pontos estão alinhados, pertencem a uma mesma reta. Este aqui não. Marcas, entre estes dois pontos marcas uma reta, entre estes dois pontos já marcas outra, entre estes dois pontos marcas outra, sim, tem uma infinidade de retas, não é? Portanto os pontos não estão alinhados. Vamos então ao exercício seguinte, e agora eu digo que estou a fazer uma afirmação. O avião de baixo fez um trajeto reto, este avião, enquanto o avião de cima fez um trajeto curvo. É verdadeiro ou falso? O que é que tu achas? Pôs o ouvido para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos lá então ver. Portanto, é verdadeiro. O avião de cima fez um trajeto curvo. Porquê? Porque os pontos não estão alinhados. Eu aqui não desenhei os pontos, mas já tens os tracinhos. Imagina cada tracinho um ponto.
portanto, não estão alinhados, é um trajeto curvo. Este é um trajeto reto. Porquê? Porque todos os pontos estão alinhados. Se traçares uma reta entre este primeiro traço e o segundo, a reta contém todos os pontos. Isto é, todos os pontos pertencem à reta. Logo é um trajeto reto. Portanto, é verdadeira a afirmação. Compreendeste? Portanto, é preciso saber distinguir o que é uma linha curva de uma linha reta. Uma linha curva, os pontos não estão alinhados. A linha reta, os pontos estão alinhados. Vamos ver aqui mais um último exemplo. Todos os aviões fizeram trajetos curvos. É verdadeiro ou falso isto que eu estou a dizer? O que é que tu achas? Pousa o ouvido para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Se virmos trajeto a trajeto, não temos nenhuma linha reta. Portanto, todos fizeram trajetos curvos. Portanto, esta é uma curva, este também é um conjunto de curvas, este também é um conjunto de curvas, este também é um conjunto de curvas, este também é, este também é, este também é e este último também é. São todos linhas curvas. Portanto, é verdadeira a afirmação. Todos os aviões fizeram trajetos curvos. Não é? E o que é que tu achas aqui das letras? Estas letras. Todas as vogais são linhas retas. É verdadeiro ou falso o que eu estou a dizer? Pousa o ouvido para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. O que é que tu achas? Vamos então ver. É verdadeiro que o A, o E e o I são figuras constituídas por linhas retas. Cá está, uma linha reta, uma linha reta, uma linha reta. Uma linha reta, uma linha reta, uma linha reta e uma linha reta. E o I também é uma linha reta. O O e o U já têm linhas curvas. O O é só uma linha curva, não é? Tem aqui uma linha curva assim neste sentido, a outra no outro sentido. E o U já tem linhas curvas e linhas retas. Portanto, é um conjunto de linhas, uma linha mista. Tem uma linha reta, uma curva, linha curva e uma linha reta. Certo? Portanto, isto é verdadeiro que estes três são constituídos por linhas retas e é falso que estes são constituídos por linhas retas. Não, não é. Este é constituído por linhas curvas e este é por linhas curvas e retas. Entendeste a diferença? Vamos então ao desafio 2. Neste desafio, vais analisar, vai aparecer uma figura do lado esquerdo, tu vais analisar a figura e vais tentar copiar a figura para o lado direito. Tendo em conta o quadriculado que está à direita. De preferência, se levantares o lápis, isto é, depois de iniciar a traçagem das linhas, evitar de levantar o lápis. Estás a perceber? Vamos já ver um exemplo de cada um. O primeiro exemplo é o seguinte: imagina que tens este conjunto, não é? Destes 4 segmentos de reta, 4 não, mais 4, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos de reta, que é um M ao contrário, e eu quero que tu traces ao lado as linhas relativas de modo a ficares com uma figura exatamente igual. Mas tentando pousar, quando pousas o lápis ou a caneta, não levantar. Por exemplo, eu posso começar a traçar esta figura aqui do meio, faço este traço e faço estes dois traços, depois levanto o lápis e vou fazer este traço mais estes dois traços. Levantei uma vez, mas eu quero evitar de levantar. É possível fazer esta figura sem levantar? Claro que é, vais já ver. Se começar aqui de cima, traço esta, depois vou para aqui, depois vou para aqui e depois subo. Copiei a figura sem levantar o lápis. É isso que eu quero que tu faças. Pôs o ouvido para resolveres a questão e depois eu mostro a solução. Aliás, este é o primeiro exemplo de 16 exemplos que nós vamos analisar aqui neste desafio. Vamos então ver no GeoGebra a resolução deste problema. Este padrão é um padrão que é constituído por 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas retas, né? Que no fundo são segmentos de reta que nós temos aqui, né? 6 segmentos de reta, que parece um M. Vamos tentar copiar para este lado o mesmo padrão, mas evitando levantar o lápis mais. Portanto, vamos pousar o lápis, vamos tentar evitar levantar. Portanto, podíamos traçar, por exemplo, daqui para aqui, depois tínhamos que levantar o lápis outra vez daqui para aqui, eram 2 vezes,
Depois podíamos fazer esta e depois podíamos levantar a terceira vez para fazer esta parte. Nós não queremos isso, queremos tentar fazer isto uma única vez. Então como é que vamos fazer? Pomos o lápis, traçamos o primeiro segmento, continuamos sem levantar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Portanto, temos copiado aqui o padrão. Como nós vimos então, nesta figura é possível fazer a traçagem sem levantar o lápis. Começando num dos extremos, não é? Como é uma linha, uma sequência de linhas aberta, temos que começar por um dos extremos, neste caso os vértices que estão nos extremos do conjunto de linhas e, portanto, neste caso conseguimos traçar a sequência de linhas sem levantar o lápis. Vamos passar então à segunda figura. Neste caso temos esta figura e eu quero que tu copies, trace a mesma figura neste quadriculado, com estes 6 pontos, de modo a ficar uma figura exatamente igual e de preferência se levantares o lápis, se for possível, certo? Pousa o vídeo para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver no GeoGebra a resolução deste problema. Vamos então analisar este padrão. Este padrão, quantas linhas é que tem? Quantos segmentos de reta tem? 2, 3, 4. Tem 4 segmentos. Será que nós conseguimos copiar este padrão sem levantar o lápis? Ora, pensa um pouco. Se começarmos por aqui, fazemos isto. Mas depois temos que levantar o lápis para fazer os outros 2 segmentos. Se fizer ao contrário, a mesma coisa. Não temos hipóteses, não é? E se começamos aqui então temos que levantar mais que 2 vezes. Temos que fazer 1, 2, depois 3 e 4, não é? Temos que levantar quantas vezes? Portanto, uma vez, depois levanta a segunda vez, depois levantas a terceira vez, depois levantas a quarta. Portanto, de uma só vez nunca tens hipóteses de fazer. O menor número de vezes são 2. Vamos fazer como? O primeiro segmento, depois o segundo segmento, depois vamos levantar o lápis a segunda vez. Levantamos e começamos a fazer o terceiro e depois o quarto. Compreendeste? Aparece, como tu viste aqui na resolução do problema anterior, nós já vimos que, portanto, esta figura pode ser traçada, mas é necessário levantar o lápis uma vez. Começamos a traçar aqui e aqui, traçamos estes 2 segmentos e depois vamos traçar estes 2, aqui e aqui. Levantou-se o lápis uma vez. Portanto, porque não é possível fazer a traçagem desta figura sem levantar o lápis. Vamos ver o terceiro exemplo. A figura já é diferente e o desafio é exatamente o mesmo. Fazer a traçagem desta figura aqui ao lado, de preferência sem levantares o lápis. Pôs o vídeo para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver no GeoGebra. Neste terceiro padrão, continuamos a ter 4 segmentos. Cá está 1, 2, 3, que é daqui até ali, e 4 daqui até ali. Mas será que é possível fazer isto de uma vez? Ora, pensa lá. Se começares por esta ponta, fazes assim, assim, assim e assim. É possível, não é? Se começares por outra ponta, é a mesma coisa. É sempre possível qualquer vértice, qualquer ponto. Se começares por qualquer ponto, consegues fazer isto sempre numa única vez. Agora vamos lá ver. Vamos ver no nosso caso. Começamos no de cima, aqui, depois passamos para o seguinte, segundo, depois o terceiro e depois o quarto. Mas se começasses por aqui, era a mesma coisa. Fazias 1, 2, 3, 4. E se começasses ali por de cima, também era a mesma coisa. Fazíamos 1, 2, 3, 4. E o de baixo, é a mesma coisa. Vamos supor, para cima ou para baixo, tanto faz. 1, 2, 3, 4. E se fosse para cima? 1, 2, 3, 4. Portanto, é sempre possível, por qualquer vértice que nós comecemos, é sempre possível traçar isto de uma única vez sem levantar o lápis, não é? Percebeste? Como tu viste, então, é possível traçar esta figura sem levantar o lápis, não é? Fazemos a sequência, começamos por cima, para a direita, subimos, descemos e depois subimos à esquerda e fazemos a figura.
sem levantar o lápis. Vamos ao exemplo seguinte. Temos esta figura, é uma figura, parece uma árvore virada ao contrário, né? Um vaso com uma árvore, uma coisa assim do género, e eu quero que tu copies, traces as linhas no quadriculado à direita. Pôs o vídeo para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver no GeoGebra este quarto padrão. Pensa lá, como é que nós conseguimos copiar isto sem levantar o lápis? Será que é possível? Como é que nós podemos traçar isto sem levantar o lápis? Podemos começar pelo primeiro, por exemplo, depois passamos ao segundo, depois ao terceiro, depois este quarto, e vamos prosseguindo, andando à volta, não é? Sem levantar o lápis. Repara, estamos a traçar a figura, padrão, sem levantar o lápis. Mais um e finalmente fechou. Portanto, temos o padrão copiado. Como vês, é possível. E podias começar por qualquer vértice, né? Qualquer pontinho destes. Porque começasses por este, fazias a mesma coisa, qualquer um desses podias começar. Não, eu comecei pelo esquerdo, o superior esquerdo, o vértice superior esquerdo. No fundo, nós escrevemos da esquerda para a direita, vamos seguir uma certa regra. Se sempre possível, vamos seguir. Escolhemos o ponto de cima à esquerda. Se servir, se não servir, vamos procurando outros. E, então, como tu viste, também é possível traçar esta figura sem levantar o lápis. Começamos aqui pelo vértice de cima e fizemos a sequência à volta até fechar. Portanto, isto, em princípio, se a figura for uma figura com linhas, se for uma sequência de linhas em que ela é fechada, portanto, forma um conjunto de linhas fechada, é possível traçar andando uma volta, se não tiver nada no meio, né, em princípio. E é possível começar por qualquer um dos vértices, independentemente de ser o primeiro, o vértice superior esquerdo. Vamos ao exemplo seguinte. Agora, neste exemplo, temos dois triângulos, né, uma figura constituída de dois triângulos, e eu queria que tu traçasses estes dois triângulos ali ao lado, de preferência sem levantares o lápis. Pôs o vídeo para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver no GeoGebra. O padrão 5, nós vemos aqui que são dois triângulos, não é? Será que é possível fazermos esta figura, copiar este padrão de uma única vez? Será? Agora vamos ver. Vamos começar pelo vértice de cima, esquerdo, superior esquerdo. Fazemos para baixo, depois para a esquerda, depois fazemos este para baixo, depois para cima, para a esquerda, para cima, para a esquerda e para a esquerda. E concluímos. Será que é possível fazer isto de outra maneira? Eu penso que sim. Agora vamos começar por este vértice do centro. Não é? Se fores para cima, faz o de cima. Não passaste por cima de nenhum. E agora faz o de baixo. Se começares por aqui, tanto pode ser pela esquerda como pela direita. Podes ir para a esquerda ou para baixar. Se baixares, o que não podes é passar pelo mesmo caminho duas vezes. Certo? Estás a ver que é sempre possível. É uma questão de trajeto. Mas por uma questão de organização, nós devemos sempre começar pelo ponto vértice superior esquerdo, se possível. Depois vamos procurando outros, de modo a podermos cumprir a regra de não levantar o lápis mais do que uma vez. Okay? Como tu viste, é possível traçar sem levantar o lápis. Portanto, posicionando o lápis uma vez sem o levantar, de fazer a traçagem da figura. Fazemos assim, por aqui, desce, sobe, à esquerda, sobe e fecha. Mais uma figura. Do mesmo modo, pretendo que tu traces esta figura do lado direito, de preferência sem levantar o lápis, certo? Pôs o ouvido para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver no GeoGebra. Vamos ver então este sexto padrão. Parecem duas bandeiras cruzadas e vamos tentar copiar o padrão. Vamos começar pelo vértice de baixo, neste caso. Porquê? Se tu analisares estes segmentos de reta, que estão aqui nas pontas, que terminam, ou são os primeiros, ou devem ser os primeiros ou os últimos, né?
porque senão, se tu entras aqui, depois não consegues sair. Portanto, vamos imaginar que começamos agora pelo de baixo, não começamos pelo de cima por causa desta restrição. Estes dois segmentos, que não têm ligação, se tivesse uma ligação, podíamos passar de um lado para o outro. Vão ser os do início. Traçamos este primeiro, podemos depois passar para cima, depois baixar, depois para a direita, depois sobes, depois baixas e depois terminas o segmento. Estás a ver? Começaste por um e terminaste por outro. Conseguiste fazer isto uma única vez. Será a única maneira? Não, certamente haverá outras maneiras. O que nós temos que fazer é o seguinte: estes dois segmentos têm que ser os primeiros ou os últimos. Vamos supor que começamos aqui pelo ponto do meio. Como é que nós podemos fazer isto? Não é? Será que é possível fazer isto? Não é. Porque se nós fazemos aqui este triângulo, não é? Fazemos este, descemos para aqui e já não podemos fazer aquele. Não temos saída. Portanto, não há dúvida que estes têm que ser os primeiros a ser feitos para podermos fazer. Começando por um, vamos terminar no outro. Portanto, não há dúvida que temos sempre que começar por este ou começar por este. Por exemplo, se começarmos por este é a mesma coisa que naquele género, é o contrário. Podemos fazer assim, ir para aqui e fechar. Não é? Ou podemos fazer assim, ir aqui para a direita, fechar, fazer este e depois fechar. Certo? O que é certo é que nós temos que começar sempre por estes. Como tu viste, é possível traçar uma figura deste tipo começando num destes segmentos. Portanto, esta é uma figura que não é fechada. Portanto, ele aqui é fechada aqui nesta zona e nesta zona. Tem aqui uma região interior e uma região interior. Mas aqui esta é aberta. Não é? Esta aqui comunica com a parte exterior toda. Portanto, no caso de uma figura, de uma sequência de linhas em que é um conjunto de linhas aberto, não é? Se tivesse aqui um traço seria fechado, tens de começar sempre pelo segmento, os segmentos que estão abertos, que têm uma extremidade, né? Tem uma extremidade. Ou começas por este, terminas naquele, ou começas no da direita e terminas no da esquerda. Vamos ver um exemplo seguinte, é muito simples este, para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver no GeoGebra. Este sétimo padrão é muito fácil, não é? É um quadrado, não é? Portanto, começas por um vértice, é só fechá-lo. Faz sequencialmente, não é? Faz a sequência, primeiro, depois o segundo, o terceiro e o quarto. Portanto, podes começar por qualquer vértice, como tu sabes, por aqui ou por aqui, por este ou por aquele. Esta figura é muito simples. Então, como nós vimos, é possível fazer a traçagem de um quadrado sem levantar o lápis. Para baixo, para a direita, para cima e para a esquerda. Vamos ver este exemplo seguinte, é um N, né? É a letra N. Pôs o vídeo para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos ver então no GeoGebra. Esta oitava figura também é constituída por 3 segmentos. Tu vês logo que não podes começar por aquele ponto superior esquerdo. Porquê? Porque se começares aqui, vens para baixo e já não consegues fazer os outros 2 segmentos sem levantar. Se começares por aquele e vieres para a direita, para baixo, fazes estes 2, mas falta-te o terceiro. Portanto, tens sempre que começar por este vértice ou por este vértice. Por esta ponta, por esta extremidade ou por esta extremidade. Então, como é que acontece? Vamos começar, por exemplo, por esta. Fazemos assim, assim, assim. Ou começamos por aquela, fazemos para baixo, para cima, para baixo. Ora, vamos ver aqui como é que nós fizemos aqui. Começamos no de baixo, cá está. Agora vamos para baixo, fazemos este do meio e depois fazemos o último. Se começasses naquele de cima era ao contrário, fazias assim, assim e assim. Então, como nós vimos, é possível traçar o N sem levantar o lápis. Começamos aqui por baixo, fazemos para descermos e subimos. Ou começamos por este extremo, ou temos que começar por aquele extremo. Como tu vês, há uma linha que não é fechada, não é? Se fosse fechada, tinha que ter um segmento reto aqui e outro ali, não é? Portanto, começamos normalmente por. A tentativa é começar por um segmento reta, pela extremidade do segmento reta que não é, que é aberto. Portanto, não tem fechado, onde a figura não é fechada. Ou começamos por este segmento e terminamos naquele, ou começamos naquele e terminamos neste. Vamos ver esta figura. Como tu vês aqui, é preciso terem atenção que a figura também não é fechada, é aberta, e portanto tem este segmento que não fecha com a figura. Como tu sabes,
tem em conta aquilo que eu te disse até agora, né? Pôs o vídeo para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver a resolução no GeoGebra. Este padrão, como é que nós conseguimos fazer isto? Será que é possível fazer isto sem levantar o lápis? Claro que é, desde que nós comecemos por este segmento. Porque se não começares ou terminares neste segmento, certo? Como é que fazes isto? Podes fazer, por exemplo, assim. Vamos supor que começamos daquele de cima. Fazemos assim, assim, assim e vemos para baixo. Isto também pode, não é? Vamos ver como é que nós fizemos aqui. Começamos no de baixo, cá está. Ou terminamos no de baixo ou começamos no de baixo. Começamos no de baixo, depois o que é que fomos? Fomos para cima, depois viramos para a esquerda, à direita e subimos, fechamos. Estás a ver? Fizemos isto sem levantar o lápis. Se começasses, por exemplo, por aqui pelo centro, não é? Como é que podias fazer? Para a direita, depois para cima e depois para baixo e depois para cima, para a direita e para baixo. E faltava o do meio. Estás a ver, aqui pelo centro já não dá, não é? Havia outra hipótese, podemos fazer assim para a direita, para cima, não dá por qualquer uma. Ou começas por cima, né? Por cima é possível, faz assim, 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 assim e desce. Portanto, tens que analisar as hipóteses que existem consoante o padrão. Portanto, como vimos, no GeoGebra é possível traçar esta figura sem levantar o lápis, mas é necessário começarmos por este segmento. Portanto, se não começarmos por este segmento, não é possível. Portanto, temos que começar por esta extremidade, por este vértice. Vamos ver mais uma figura. Esta é muito simples. Pôs o vídeo para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos ver no GeoGebra, então. Este 10º padrão é muito simples, não é? Temos que começar sempre pela extremidade. Se começarmos por um ponto intermédio, vamos para um lado, deixamos ficar o está para trás. Não conseguimos. Portanto, ou começamos por este ponto, ou começamos por aquele, certo? Ora, vamos lá ver. Começamos pelo primeiro, de cima, depois descemos, depois para a direita, depois descemos, depois para a esquerda. Está o padrão. Ou podemos começar por baixo, assim, 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 assim. Nunca por nenhum destes vértices do meio. Este e este não podemos começar. Temos sempre que começar por por este extremo ou por este extremo. Correto? Então, como nós vimos, esta figura também é uma linha que é aberta, uma linha que é aberta, uma sequência de linhas que é aberta, não é fechada. Se tivesse aqui um segmento e aqui outro era fechado, e portanto temos que começar sempre pelo segmento que é aberto, portanto, pelo extremo da linha. Neste caso, este ponto ou por este ponto. Se começarmos por este ponto, terminamos naquele. Se começamos naquele, foi o que nós fizemos, terminamos neste. Temos mais um exemplo. Neste caso é uma figura também aberta, né? Uma sequência de linhas aberta. Portanto, se fosse fechada, tinha que ter aqui um segmento e aqui o outro. É aberta. Pôs o ouvido para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver no GeoGebra a resolução deste problema. Este 11º padrão é muito simples, não é? É a mesma coisa, não podemos começar por nenhum vértice do meio. Temos que começar por uma extremidade, pelo vértice extremos, pelas extremidades, ou por esta, ou por aquela. Como é que nós podemos fazer? Se começarmos por cima, fazemos assim, ali, depois desce, depois para a esquerda, depois sobe. Se fosse ao contrário, fazemos assim, à direita, subia, depois para a direita. Então, como nós vimos no GeoGebra, esta figura também pode ser traçada sem levantar o lápis. Começamos por esta extremidade e descemos à esquerda e subimos. Ou então começaríamos por esta, como nós vimos, e seria ao contrário, terminávamos naquele extremo. Mais um exemplo, este é muito simples, é no fundo o quadrado com a respectiva uma das diagonais. Pôs o ouvido para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver no GeoGebra. Este 12º padrão é muito parecido com o quadrado. Portanto, no fundo é um quadrado com uma diagonal, não é? No fundo, como é que nós podemos fazer isto? Fazemos o quadrado e depois onde terminarmos,
na última fazemos a diagonal. A diagonal, ou podemos começar pela diagonal e depois andar à volta, não é? Começamos por aqui, fazemos a diagonal, ou para um lado ou para o outro, não interessa, vamos para baixo. Diagonal, para baixo, para a direita, para cima e fechava. Ou então a diagonal, para a direita, para baixo, para a esquerda e para cima. Vamos ver como é que nós fizemos aqui. Vamos começar por fora, vamos fazer o quadrado, estás a ver? E depois no final fazemos a diagonal. Portanto, aqui tem várias maneiras. Aqui neste é como ao quadrado, podes começar por qualquer vértice, porque não tem extremidades, não é? São todos vértices intermédios. Este vértice é extremo deste segmento e é extremo deste segmento, não é ou não é? Este vértice é extremo deste segmento e é extremo deste segmento. E esta é a mesma coisa, é extremo deste, daquele e do outro. Tens três extremos aqui, certo? Então, como viste, é possível fazer a traçagem desta figura, deste quadrado com esta diagonal, sem levantar o lápis, não é? Como tu viste. Temos mais uma figura, parece uma chaminé, né? Também mas neste caso é uma linha, uma sequência de linhas que é fechada, portanto não há ligação. Aqui há duas regiões, há uma região interior da figura e há uma região exterior, portanto por isso é que diz que é fechada. E neste caso, como eu já te disse, em princípio, porque não tem ligações interiores na figura, em princípio é possível começar por qualquer segmento, não é? Por qualquer vértice, aliás. Podes ouvir para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver no GeoGebra. O 13º padrão é muito simples, não é? É fechado, também é uma figura fechada, não é? É uma linha que é toda fechada, é constituída por segmentos de reta, mas é toda fechada. Portanto, quando é fechada, nós podemos começar por qualquer um, neste caso. No tempo ao meio é fácil, não é? Vamos supor, começamos pelo primeiro da direita, descemos, à direita, sobe, depois sobes à esquerda, sobes e depois à esquerda. E está o padrão feito. Se começasses por outro vértice qualquer, vamos supor este. Fazes assim, toda à direita, para cima e fechava. Então, como nós vimos, é possível fazer a traçagem desta figura começando por este ponto, por exemplo, e fazer sem levantar o lápis. Aliás, podes fazer o início não só neste vértice, mas em qualquer vértice da figura, não é? Temos mais esta, neste caso é uma figura que é um conjunto de linhas que é aberta. Aberta porquê? Porque é constituída por esta com esta sequência de linhas que formam o quadrado, que é fechada, mas depois tens estes dois segmentos que não têm fecho. Se tivesse fechado aqui e ali, no total seria tudo fechado. Aqui tens duas regiões, né? Tens uma região interior, mas tens esta região exterior que faz parte da figura e portanto há uma mistura entre a posterior e esta, certo? Estás a entender? Podes ouvir para resolver a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver no GeoGebra. Vamos ver agora este padrão especial. Um quadrado, consegues fazer o quadrado de uma única vez, mas depois para fazer estes dois segmentos nunca consegues. Esta figura nunca se consegue copiar sem levantar o lápis, não é? Ora vamos ver. Fazemos o quadrado, não é? Para baixo, depois para cima e fecha. E agora? Vais ter que pôr num dos extremos, ou aqui ou ali. E se puseres no meio, tens que levantar duas vezes. Se começares aqui pelo ponto do meio, tens que fazer uma vez, depois levantar o lápis e fazer outra vez. Portanto, no mínimo, tens que levantar o lápis, tens que posicionar o lápis no papel duas vezes. A primeira vez ali em cima e a segunda aqui. A segunda já faz estes dois. Portanto, como nós vimos, no caso desta figura que é aberta, nós temos a possibilidade de fazer traçagem sem levantar o lápis do quadrado, como vimos anteriormente, mas para fazer a traçagem destes dois segmentos já temos que fazer um levantamento do lápis e posicionar num dos extremos. E neste caso fazemos a traçagem, traçamos estas duas linhas retas. Vamos ver mais um exemplo. Este também é relativamente simples, pôs ouvir para resolver a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver no GeoGebra a resolução deste problema. Este padrão, este 15º padrão, também é do género do quadrado.
né? Simplesmente falta-nos aqui este lado. Mas como temos duas diagonais, é fácil de passar de um lado para o outro. Agora vamos ver. Vamos fazer o primeiro. Vamos começar por este vértice aqui de cima. Depois fazemos esta parte. Depois descemos. Depois fazemos isto e fechamos. Não é? Se começarmos aqui pelo centro, vamos ver se é possível. Para baixo, para cima, para baixo, cima. E como é que é possível? Não é. Estás a ver? Nós aqui depois chegamos aqui, ou fechamos este. Ou fica este por fazer. Portanto, não há hipótese. Agora vamos ver só ao contrário. Assim, assim, assim. Nunca há hipótese. O centro nunca pode ser um ponto para nós começarmos. Porque se começarmos aqui, fazemos isto, assim, assim. Fazemos o triângulo. Depois fazemos este triângulo e já não podemos passar duas vezes para o mesmo sítio. Faltam estes dois. Portanto, podemos começar por este ponto, por aquele e não pelo do meio. Portanto, como nós vimos, então é possível fazer a traçagem desta figura que é fechada, não é? Porquê é que é fechada? Porque temos esta região interior, interior e esta região interior, e todas as outras regiões pertencem ao exterior, não é? Portanto, não contactam com a parte interior. Portanto, é possível começar a traçarmos a partir de qualquer um destes vértices, destes quatro, este ou aquele, não é? Nós já vimos. Vamos ver mais um exemplo. Este é muito simples, não é? Pôs o ouvido para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos ver no GeoGebra então. Vamos ver finalmente o último padrão, o 16º. Este é muito simples, não é? Como é aberto, tens de começar por uma das extremidades. Ou começas por aqui e fazes assim, ou começas por aqui e fazes assim, não é? Portanto, nós começamos pelo lado esquerdo. Portanto, para cima, para a direita, para baixo. E fechou, não é? Portanto, não podes começar nem por este vértice intermédio, nem por este vértice intermédio. Portanto, este pontinho do meio, nem aquele. Porquê? Se começares por este ponto, vais para baixo, já vais ter que levantar uma vez para fazer este. Se fores para a direita, fazes este e depois tens que levantar para fazer o último este. E ali é a mesma coisa, é o inverso. Como nós vimos, é possível fazer a traçagem desta figura, né, sem levantar um lápis. Começando aqui neste vértice, neste extremo ou naquele. Vamos então ver agora o desafio 3, que no fundo vai tratar de completar uma figura ligando sequencialmente os pontos com linhas retas ou linhas curvas. Vamos então ver, neste primeiro caso nós temos um automóvel, não é? Temos esta sequência de pontos de 1 a 14 e portanto o que é pedido é para tu fazeres a ligação destes pontos sequencialmente, portanto 1 ao 2, depois o 2 ao 3, até chegares ao 3 ao 14, fazendo linhas retas ou linhas curvas, de modo a dar um aspecto do automóvel. Compreendeste? Vamos pausar o vídeo para tu resolveres a questão e depois eu vou-te mostrar a solução no GeoGebra, está bem? Vamos então ver no GeoGebra. Temos então aqui uma figura que é um carro, está incompleta, e temos uma sequência de pontos que vai desde o ponto 1 ao ponto 14. Portanto, o que nos pede, ou que se pede, é que se ligue cada um desses pontos por segmentos de reta ou curvas, portanto, linhas retas ou linhas curvas, de modo a dar um aspecto do carro. Não é? Vamos tentar então. Supor que eu ligo o segmento 1 ao 2, cá está, o 2 ao 3, 3 ao 4, 4 ao 5, 5 ao 6, 6 ao 7, 7 ao 8, 8 a 9, 9 a 10, 10 a 11, 11 a 12, 12 a 13 e 13 a 14. Portanto, temos o aspecto do carro. Os traços não estão muito bem feitos. Alguns deviam ser retos, outros deviam ser curvos e não cheios de curvinhas, mas foi o que foi possível traçar com este esquema. Vocês manualmente podem fazer bem melhor. Vou deixar os ficheiros de base para vocês poderem imprimir e portanto, traçar à mão. Portanto, a figura, em termos de figura, temos os pontos. Portanto, estão a ver aqui o formato dos pontos. Portanto, aqui são linhas normalmente curvas, né? Esta aqui parece uma reta, mas aqui já é uma ligeira curva. Curva, linha curva, aqui é também a curva. Estas são todas curvas. Portanto, como nós vimos,
A partir daqueles pontos podes traçar este carro, podes completar a fazer a traçagem das linhas retas e linhas curvas e obtens este carro. Vamos passar ao exemplo seguinte. Neste caso tens um helicóptero, tens mais pontos, começas aqui no ponto 1, 2, por aí fora até o ponto 21. Pousa o vídeo para resolveres a questão, depois mostro a solução. Vamos então ver no GeoGebra a resolução deste problema. Portanto, nesta figura temos um helicóptero, não é? E já temos mais pontos, temos 21 pontos, e vamos tentar fazer a ligação sequencial dos pontos, portanto, a começar no ponto 1, passando pelo 2 até ir ao 21, e de modo a ficar com o aspecto do helicóptero. Portanto, ponto 1 ou 2, depois 2 ou 3, 3 ou 4, 4 ou 5, 5 ou 6, depois liga-se ao 7 e 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Portanto, temos o aspecto do helicóptero. Os traços também não estão muito perfeitos, mas depois vocês farão melhor no impresso no documento que vão imprimir para fazer manualmente. Portanto, a solução está aqui. Portanto, temos linhas retas aqui, o caso destas, mas o caso desta e desta, e depois aqui já são curvas, e aqui estas são todas curvas, não é? A exceção desta que também é uma reta. Portanto, como tu vês, a solução do problema está aqui representada. Portanto, temos aqui o helicóptero com as respectivas linhas curvas e linhas retas que tu podes depois tentar fazer depois da impressão dos documentos, ok? Vamos mais um exemplo. Neste caso temos a frente do autocarro de uma escola onde transportam meninos, né? Portanto, vais fazer a ligação do ponto 1, passando por estes pontos sequencialmente até ao ponto 17. Depois o vídeo para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver no GeoGebra. Esta é a frente do caminhão. Vamos tentar fazer também a ligação sequencial dos pontos. Ponto 1 ou 2, 2 ou 3, 3 ou 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ponto 13, ponto 14, 15, 16, 17. Se virmos, o problema mantém-se, as linhas não são muito perfeitas, mas tem aqui a solução para poder comparar, né? Sobreposta, ok? Então, como viste, no GeoGebra a solução está aqui representada. Portanto, temos a frente do autocarro escolar, não é? Vamos finalmente passar a um último exemplo. Neste caso tens um caminhão de carga basculante, não é? E tens que fazer a ligação desde o ponto 1 até ao ponto 41. Portanto, fazes sequencialmente 1, 3, 5. A contagem está de 2 em 2, não está de 1 em 1. Está 1 passa a 3, 3 mais 2, 5. Está os números ímpares, né? E fazes a ligação destes números todos até chegar ao 41. Depois o vídeo para resolver essa questão, depois eu mostro a solução. Está bem? Vamos então ver a solução no GeoGebra. Neste caso temos um caminhão de carga, né? Vamos fazer a ligação dos pontos. 1 ou 2, 3 ou 5, depois 5 ou 7, 7 ou 9, está 2 em 2 esta contagem, 9 ou 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 e 41. Portanto, já temos o aspecto do caminhão, embora os traços não estejam muito certos, mas vocês farão melhor. Temos aqui a sequência de pontos e podemos confirmar com a solução. Como nós vemos, o número de linhas retas é maior, quase todas são linhas retas e não curvas, como eu aqui tracei, não é? Mas pronto, mas pelo menos ficamos com a ideia do caminhão, não é? Vocês depois farão isto com a impressão, manualmente farão isto correto, como utilizando uns quadrozinhos ou uma régua. Como tu viste, a resolução está aqui representada. Portanto, neste caso é constituído quase por linhas retas, né? E tu podes fazer essa traçagem utilizando um esquadro ou uma réguazinha, está bem?